E agora é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Minha Bíblia está aberta no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, nessa manhã maravilhosa. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e viverei. Queridos e amados, para mim é um texto muito interessante para nossa meditação nessa manhã, muito bonito, porque diz o texto que o Espírito do Senhor pegou o profeta, em espírito, claro, e levou no meio de um vale que estava repleto de ossos secos. Ossos que representam ossos secos, caveiras, representam o quê? Morte. Quando você vê um vale cheio de morte, um vale da morte, porém podemos dizer assim, um vale de ossos secos, quando você deparar, imagina quando o profeta Ezequiel abriu os olhos no vale de ossos secos, ele sentiu o arrepio da morte. O arrepio da morte. Por quê? É o vale da morte. Ele foi levado no meio de um vale de ossos secos. Vale era um local onde se travavam grandes batalhas, travavam grandes guerras nos vales. E isso era costume em Israel, encontrar lugares assim, onde pessoas foram mortas e não tiveram nem mesmo as sepulturas coletivas, como é de costume nas guerras, ter a sepultura coletiva. Eles foram deixados em cima do vale, os corpos que foram queimados pelo sol do vale, comido pelas bestas feras do campo. Então se fala de morte e derrota. Quando Deus levou o profeta para o vale dos ossos secos, levou para o vale da morte, e para o vale dos derrotados. Derrotados na guerra, derrotados na peleja, não tiveram o sepultamento digno, foram reprovados, perderam a batalha. E o que eu quero pregar, e já começo a entrar na revelação bíblica, é que às vezes Deus nos leva, como pastor, como profeta, a um determinado público-alvo de pessoas que estão no vale, traduzindo da morte, e no vale dos derrotados. Olha o grupo que Deus nos leva para pregar. Vale dos ossos secos é a representação do vale da morte. Quem são as pessoas que enquadram no vale da morte? Às vezes Deus nos leva para pregar para pessoas que estão viciados na droga, viciados nos antidepressivos, nos chamados calmantes, que são os medicamentos mais vendidos nos últimos dias. Essas pessoas que estão cancerosas, desenganadas pelos recursos humanos. Aí Deus pega a mão do profeta e põe o profeta para pregar para este público e diz assim: profeta, você crê que poderá haver vida nestes ossos secos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Por que Deus perguntou ao profeta? Porque o profeta precisa acreditar
que Deus pode mudar a situação de quem está no vale da morte, no vale de ossos secos, no vale dos derrotados, vale daqueles que entraram e tiveram um fracasso. E eu falo com pessoas que nessa manhã estão no vale de ossos secos, representado pelo vale dos derrotados. Você sofreu derrota no casamento, você sofreu derrota na vida secular, na vida profissional, você sofreu derrotas tais que você não consegue sequer erguer. Eu converso com pessoas que tiveram o casamento destruído por uma traição extraconjugal e que a pessoa nunca esquece o que aconteceu. Carrega traumas para o resto da vida. Se encontra no vale dos derrotados. Eu falo com pessoas nessa manhã que, por exemplo, tiveram bons empregos. Eu conheço amigos meus aqui do Espírito Santo, que foram oficiais do Corpo de Bombeiro, foram policiais, civis e militares em Minas Gerais, e por um descuido, foram cortados, foram expulsos da corporação, perderam o emprego por causa do álcool, por causa da droga, por causa do interesse particular, da corrupção, corromperam, perderam o trabalho, estão hoje no vale dos derrotados, no vale dos ossos secos, dos derrotados, dos desterrados, dos destelhados, dos sem esperança, dos angustiados. Aí você vai falar para uma pessoa dessa. Eu me lembro de um amigo, um policial militar de Minas Gerais, rapaz bem empregado, passou no concurso público da polícia, bom trabalho, vida estável. De repente esse rapaz começou a se corromper, foi expulso da corporação e hoje ele vive em cima de uma moto velha, alcoólatra, fazendo bicos como mototáxi, porque está no vale dos derrotados. Aí Deus leva o profeta para o vale dos derrotados, para o vale dos ossos secos, e diz: profeta, pode reviver esses ossos? O profeta dá uma olhada e diz assim: Senhor, tu sabes. Porque o profeta não confia em si, mas diz: Senhor, tu sabe, tu pode todas as coisas. Então aí o Senhor disse assim: já que você diz que eu sei, profetiza. Abre a tua boca, profeta, e profetiza sobre este vale de ossos secos. Oh, bendito seja Deus! Quando um profeta de Deus, ele faz o que Deus manda, diz a Bíblia que o profeta falou assim: então eu profetizei como se deu ordem, como eu recebi a ordem, então eu profetizei. Não sai por aí profetizando sem ordem. Espera o Senhor te mandar. Não sai por aí falando: eis que o Senhor. Não sai por aí enganando as pessoas, seu corrupto, seu mentiroso, sua mentirosa, cheio de profetas carnais e mentirosos, corruptos. Meu Deus do céu, o irmão Gilberto Scardini me contava na escola bíblica, no início da luta dele, ele sem experiência ainda com o Senhor, na prova, levou um determinado senhor, dizendo ser pastor para sua casa, para orar com ele, para ajudar, comeu do pão, comeu do que tinha na mesa. Aí o profeta olhou para ele e disse: eis que o Senhor está dizendo que você tem que esvaziar o guarda-roupa. E ele teve que pegar lá, pegou as camisas, ele fazia muitas pontes aéreas, o trabalho da empresa exigia, o ambiente que ele estava, muitas camisas de fios, de linha, fio egípcios, e ele camisas caras, ele tirou 13 das camisas mais caras e melhores e deu para aquele falso profeta. Aí esses dias ele encontrou com alguns deles na rua e disseram assim: você sumiu do monte, você está desviado. Ele disse: quem disse que a igreja é monte? Quem disse que eu estou desviado? Porque esses homens estão lá em cima do monte profetizando. Estão nos terminais entregando profecia. Entrega a profecia assim, sem nenhum compromisso com a palavra, sem nenhum compromisso com o Senhor. O presbítero Sebastião estava dizendo esses dias para a gente lá na igreja que eles ficam nos montes
param encontrando com as pessoas que têm dinheiro para pedir dinheiro, para pedir as coisas. São profetas vulneráveis, profetas que falam sem Deus mandar. Mas o profeta Ezequiel disse: não profetizei segundo me recebi ordem. E eu profetizei. E quando o homem de Deus abre a boca para profetizar, acontece alguma coisa. Há uma diferença. Diz a Bíblia que quando Ezequiel profetizou, houve no vale um ruído, um barulho. Houve um barulho e os ossos começaram a se juntar, cada osso no seu osso. Olha que coisa. Porque Deus é ordeiro. Quando Deus ele chega numa casa, as coisas começam a entrar no lugar. A esposa sabe o seu lugar de mulher submissa, não quer monitorar, não quer guiar, não quer mandar no esposo. O esposo sabe o seu papel de amar a sua esposa. E ele a ama e a trata com educação e com zelo. O pai sabe o lugar do filho, o filho sabe o lugar do pai. O filho respeita o pai, respeita a mãe, porque a palavra de Deus chegou. Quando a palavra de Deus chega numa casa, há entendimento, há consentimento, há diálogo. Agora, quando não se ouve a palavra, não há diálogo. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E aonde a corda estourar, um vai para um lado, outro vai para o outro. Porque não tem a palavra, não tem diálogo, não tem fé, não tem a mensagem. Que nessa manhã a mensagem que estou pregando chegue na tua casa. E que esse desmando que vive a tua casa. E cada um puxa para um lado. É o vale de ossos seco bagunçado. Vai haver um ruído nessa manhã. E cada osso vai se juntar ao seu osso. Ou seja, traduzindo aqui, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Quando ele profetizou, já começou a haver a mudança. As coisas começaram a se entender. Aleluia. Quem sabe tem alguém agora com desentendimento pensando em ir embora de casa ainda essa semana. Quem sabe tem alguém agora que está tudo bagunçado na tua empresa, no teu comércio, nos teus negócios. Quem sabe tem alguém agora dizendo: por que eu não entendo? Do nada todo mundo ficou contra mim, minha família, meu funcionário, meus amigos, todos estão contra a minha pessoa. É porque as coisas estão fora de lugar. Só quem pode pôr as coisas no lugar é Jesus, mediante a palavra. Eu estou aqui tocando a trombeta da palavra e eu já posso sentir que as coisas vão cair no lugar. Você precisa de reconhecer o teu lugar no trabalho, reconhecer o teu lugar na rua, reconhecer o teu lugar aonde você estiver para Deus te abençoar. Ezequiel começou a ficar surpreso, diz: olha, a palavra que eu preguei surgiu efeito, eu vou continuar profetizando. Porque agora os ossos já não eram mais ossos espalhados, eram esqueletos montados. Ele disse: não, agora já que já montaram o esqueleto, o profeta ficou entusiasmado. É assim, o profeta recebeu o poder de Deus. Quando a gente vê a mudança, alguém lutando para mudar, a gente recebe coragem e a gente profetiza com mais audácia, com mais fé. E aí as coisas acontecem. O profeta profetizou e disse: venham nervos e carne sobre esses ossos. E de repente aquilo que era um vale de esqueletos transformou em corpos com carne, nervos, pele. Uma mudança extraordinária. Deus, o nosso Pai, Ele quer fazer uma mudança na tua vida. Ele quer mudar tudo na tua vida. Porque quando a pessoa reconhece a Deus, até reconhece a palavra, até o aspecto da pessoa muda. A pessoa que não tem Deus, ela é carregada de ira, de nervo, fica de mal. Você já viu isso? Crente ficar de mal do outro? Aquele rosto feio, transfigurado, diz: eu não falo com o irmão, eu não falo com a irmã. O rosto horrível, aquele rosto transfigurado de depressão, rosto de morto-vivo. São mortos espirituais, crente na igreja que vira as costas para o irmão, que vira as costas para a irmã e diz estar fazendo o trabalho do Senhor. Diz estar fazendo a obra do Senhor. Irmãs do grupo de oração, no mesmo grupo, cantando, profetizando e sem falar com a outra. Irmãos na mesma igreja tomando ceia e se dividindo e falando mal um do outro,
e se consumindo em ódio, aquele rosto transfigurado. Mas quando a palavra entra, a primeira coisa que a pessoa faz é viver. A depressão sai, o ódio, o rancor. A pessoa, quando recebe a presença do Espírito Santo, caminha em alguém e pede perdão, se humilha. E tem alguém que fica esperando, agora não é fulano, vai ter que pedir. Não, vá você que tem Deus. Não fica esperando quem não tem Deus, não. Quem não tem Deus não vai pedir perdão nunca. Quem não tem Deus nunca vai pedir, mas quem tem Deus vai pedir. Quem tem Deus vai se humilhar e Deus vai te dar a vitória. Então houve uma transformação, agora veio pele, veio nervos sobre aqueles mortos. É aí que muitos pastores estacionam. Eles pregam a palavra apenas até aí. A palavra da mudança na vida da pessoa, a palavra da saúde, porque nervos e carne aqui fala do compromisso com a carne, com a saúde da pessoa. Deus ele tem compromisso com a sua saúde. E tem pregadores que eles se tornam pregadores de nervos e carne. Só prega prosperidade, só prega cura divina, só prega nervos e carne e ossos. São pregadores naturais. Agora, o nervo, a carne e os ossos não pode manter ninguém vivo. A única coisa que pode levantar o morto é o espírito de vida. Aí o profeta diz assim, já está tudo aí, Senhor, está tudo aí, ó, os corpos aí, tudo no vale dos ossos estendidos. Aí o Senhor diz assim, profetiza o espírito agora, para que o espírito entre neles. Oh Deus, é um processo do morto espiritual, da pessoa que quando vem para Jesus com a vida esbagaçada, quebrada, destruída, arrasada, vai ouvindo a palavra e vai havendo mudanças. A pessoa vai se transformando dia após dia, tendo uma vida mudada. Aquele que fumava não fuma mais, bebia não bebe mais, drogava-se não droga mais, e assim vai acontecendo uma mudança na vida da pessoa. Aí quando acontece uma mudança, vem a hora de buscar o Espírito. Ele diz, profetiza o Espírito. E ele profetizou e o Espírito veio. E quando o Espírito veio, um grande exército se colocou de pé. Que nessa manhã Deus venha colocar alguém de pé. Alguém que está morto nas angústias, morto na tristeza, morto na decepção. Que o Espírito de vida venha te colocar de pé. Que a mão do Senhor te levante dessa situação congelante que você vive. Essa vida gélida que você está vivendo. Que Deus venha te aquecer. Que o Espírito Santo venha te mover e que você venha receber vida. Um espírito de vida, falar para aquela pessoa com um brilho no olhar. Uma pessoa que recebe a palavra e os olhos chegam a brilhar quando recebeu o Espírito de Deus através da palavra e da imposição de mãos do profeta, do servo de Deus. Eu sinto isso, que nessa manhã Deus vai levantar um exército. Oxalá que no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, Deus possa levantar pessoas com compromisso com essa palavra. Pessoas que se desprendam desse mundo vil, esse mundo que não traz nada de novo para nós. E venha se mergulhar, venha se nadar nas águas do Espírito. Venha viver uma nova experiência com o Espírito. O vale agora dos derrotados e o vale da morte transformou em o vale da vida. O vale dos derrotados no vale daqueles que vitoriosos. O exército que havia morrido, perdido a batalha, os seus despojos foram levados, agora se põe de pé com vida, tem uma nova oportunidade de lutar. O vale da morte transforma no vale da vida. Eu vim dizer isso para você. Quem sabe tem alguém na tua casa marcado para morrer, quem sabe por uma bala perdida, quem sabe por um assassinato, quem sabe por um infarto. Mas a vida chega na tua casa hoje. Eu profetizo vida no seu lar. Eu profetizo de Deus essa palavra, essa profecia em forma de mensagem, que você passe a viver hoje uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória, e que você tenha realmente o prazer em dizer: eu estava perdido, eu estava morto, eu estava como aqueles ossos sequíssimos, mas eu ouvi a voz de Deus, porque diz a palavra: ossos secos, ouve a voz de Deus, ou seja, ouve a palavra de Deus,
Os ossos secos precisam de ouvir. Você que está morto, que está aparentemente espiritualmente morto, precisa de ouvir essa palavra. Tomar posse das verdades contidas nela, glorificar o Senhor e receber de Deus a sua vitória.